gritando amor. Seja, Senhor, O silêncio está falando a tua presença divina teu amor, entre nós, do teu Senhor. orientando-nos os raciocínios, Muita gente a compreensão, Cristo divino, e tem solidão, em torno do tema desta noite. mas Inspira ao nosso Simval, do Senhor que vai nos conduzir no estudo, não existe não, e que neste momento possamos gerar vibrações de paz e harmonia, solidão. não só para as nossas vidas, como para aqueles que amamos e para todo o nosso planeta, Senhor. Em teu nome, pois, no nome de Deus, nosso Pai Altíssimo, de nossa Mãe Maria de Nazaré, concede-nos, Senhor, que aqui iniciemos o nosso momento de estudos de hoje, louvando-te e a Deus, nosso Pai, hoje como sempre, que assim seja. Orvalho da manhã, criança. Na noite de hoje, nós temos o nosso Simval, que vai trabalhar conosco o tema Renascer da Água e do Espírito, o Evangelho e a Reencarnação, já que durante os meses de junho e julho estamos com o tema central da reencarnação. Então, vamos passar a palavra para o nosso amigo Simval, para que ele dê sequência à sua apresentação. Ok. Me ouvem bem? Ok, Simval. Então, que a paz do Cristo seja conosco, nos inspire, nos intua nesse momento, principalmente nos faça fiéis ao seu ensinamento. Nós temos um tema, renascer da água e do Espírito, o Evangelho e a reencarnação. Então, nós procuramos, dentro desse tema, primeiramente abordar a passagem em que Jesus atende ao Nicodemos e depois buscar algumas outras passagens nos 4 evangelhos em que esse tema fica assim bastante claro. Nós vamos ver ao longo do tempo aqui que ele fica muito claro sobre o conceito de reencarnação desde a época do Cristo, aliás, desde muito antes. Na verdade, só não existia o termo reencarnação, porque esse termo foi cunhado pelo Espiritismo, por Allan Kardec, né? Mas o conceito nós vamos ver de forma clara. Então, eu vou pedir para a Rui que passe o primeiro slide, por favor. O trecho está no Evangelho de João, no capítulo 3. Né? E ele começa, João, relatando da seguinte maneira. Havia entre os fariseus um homem cujo nome era Nicodemos, líder dos judeus. O nome Nicodemos, ele significa vitória do povo. Né? Ele, como diz aqui, fazia parte da classe ou do partido dos fariseus. Naquela época existiam alguns outros partidos que se misturavam, assim como partidos políticos, partidos religiosos. Era tudo misturado realmente, então existiam, além dos fariseus, os saduceus, os levitas, os essênios, os zelotes, né? E os fariseus era assim o partido do povo, né? Assim, a gente pode chamar numa linguagem mais atual. Os saduceus eram dos intelectuais, eram os poderosos, e os fariseus não, eram onde tinha a maior predominância. E note que aqui no texto João diz que Nicodemos ele era líder dos judeus. Né?
termo hebraico empregado é nasci. Esse termo nasci, ele é utilizado para alguém que ocupa uma cadeira no sinédrio, né? Então, além dele ser um doutor da lei, ele ocupava, é como se fosse hoje uma mistura do Supremo Tribunal Federal com o Congresso, né? Ou seja, eles legislavam, eles julgavam ao mesmo tempo. Então, Nicodemos não era qualquer pessoa, era alguém que tinha este posto aí, este cargo de membro do Sinédrio, portanto, representava uma classe. Você passa para o próximo slide, Rui, por favor? Então, no versículo seguinte, João diz assim: ele veio até ele, Jesus, né, de noite, e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste de Deus, como mestre, pois ninguém faz estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então veja, pela saudação que Nicodemos faz a Jesus, ele já transparece, ele já indica toda a reverência, né? Porque Rabi, em aramaico, significa meu mestre. Né? Então ele se dirige a Jesus, ele, um doutor da lei, ancião já seus 70 e poucos anos, se dirige a Jesus, um jovem de 30 e poucos anos, né, como meu mestre. E ele diz assim, sabemos, ou seja, ele não está falando por ele está ali falando provavelmente por um grupo de pessoas. Né? Nós sabemos que vieste de Deus. Por quê? Porque por tudo que Jesus já havia demonstrado, o povo hebreu entendia claramente que estes sinais de curas, de fenômenos, né, só quem poderia fazer é quem estivesse acompanhado realmente do Espírito Divino. Então, ele se dirige a Jesus como um mestre. O próximo slide, Rui. E na sequência do texto, João diz assim: em resposta, Jesus lhe disse: em verdade, eu te digo que se alguém não for gerado de novo, ou do alto, eu já explico por que está aí entre aí parênteses, né? Não pode ver o reino de Deus. Bom, aqui a gente vê aparentemente uma disruptura, né, na conversa, porque Jesus aborda esse tema aparentemente do nada. Ele, após a saudação de Nicodemos, Jesus já entra logo dizendo, olha, em verdade, este amém, amém, né, é uma espécie de um adjetivo verbal que eles utilizavam quando eles queriam chamar a atenção para algo que iria ser dito, né, uma espécie de asserção, de confirmação, de concordância. E ele entra logo nesse tema, né? Em verdade, eu te digo que se alguém não for gerado de novo, ou do alto, não pode ver o reino de Deus. A gente pode pensar que houve aí um diálogo que não está registrado entre a saudação de Nicodemos e essa resposta de Jesus, ou que Jesus, talvez já conseguindo ler na alma de Nicodemos, né, os seus anseios, as suas angústias, né, já foi direto ao ponto, já entrou direto no assunto. O interessante nesse versículo é que Jesus diz assim: se alguém, então alguém como o oposto de ninguém, né? Ou seja, se qualquer pessoa não for gerado de novo, então é uma condição para todos, não é para Nicodemos, é para qualquer pessoa, né? Não, e aí não for gerado de novo ou do alto. Aqui vem uma outra particularidade do evangelista João, né? Ao longo do seu evangelho, ele utiliza
muitas palavras, ele emprega diversos termos que têm esta dubiedade, né? O vocabulário hebreu era, naquela época, um vocabulário muito pobre. Sabemos que estes evangelhos depois foram traduzidos para o grego, então já se perdeu aí alguma coisa. Tem aquele ditado italiano que diz que tradutore traditore, né? Ou seja, quando você traduz, você trai. E existe a palavra grega que foi utilizada, é a palavra anotem, e este termo ele pode significar de novo ou pode significar do alto, né? Qualquer uma das duas formas de tradução semanticamente estaria correta, e é onde se utiliza muitas vezes todas aquelas, digamos assim, correntes ou doutrinas religiosas que não entendem acontecer a reencarnação, eles então traduzem como do alto e não de novo, né? Mas nós vamos ver que no próximo slide, no próximo versículo, isso fica muito claro, né? Então, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse reino de Deus como sendo assim a próxima etapa do ser humano, né? Seria um reino supra-hominal. Nós temos os reinos infra-hominais, né? Já passamos por todos eles enquanto princípio inteligente, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. Estamos no reino hominal, este reino onde nós temos esse livre-arbítrio para decidir para onde a gente quer ir. E o Cristo vem para a gente justamente anunciar o reino de Deus, né? Diz o seguinte: olha, há um passo adiante que vocês podem dar, né? E eu estou aqui para mostrar para vocês que é possível. Então, esta é a mensagem principal dos evangelhos, né? A possibilidade de nós alcançarmos este reino de Deus. E aí, então, quando Jesus diz para ele que se alguém não for gerado de novo ou do alto não pode ver o reino de Deus, Nicodemos então responde, né? Como pode um homem, sendo velho, ser gerado? Porventura pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e ser gerado? Então aqui fica claro que o termo utilizado por João quis muito mais dizer gerado de novo do que do alto, porque Nicodemos pergunta como pode entrar por uma segunda vez? Então, segunda vez, ou seja, de novo, né? Entrar de novo no ventre de sua mãe e ser gerado. Então aqui fica muito claro qual foi o sentido que João quis dar, apesar de que a gente pode entender também que há aí um renascimento nosso, quando a gente diz do alto, é o renascimento do espírito no sentido de se aperfeiçoar, né? de elevar-se, né? E então Jesus respondeu, no próximo slide, Rui, por favor, quando Nicodemos pergunta se o homem pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe, Jesus respondeu: em verdade, eu te digo que se alguém, de novo, né, se alguém, ou seja, se qualquer pessoa, né, não for gerado de água e espírito, não é da água e do espírito, é de água e espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que foi gerado da carne é carne, o que foi gerado do espírito é espírito. Então, este é um conceito que a gente entende de estar muito claro sobre a reencarnação. Por que gerado de água? Se nós formos ver bem, o nosso corpo ele é composto na sua maior parte de água, né? Quando nós estamos reencarnando, a gente passa aí os 9 meses dentro da água, né? Nós estamos numa bolsa com líquido amniótico, então ali nós somos mais peixe do que gente, né? Então nós saímos literalmente da água, né? E aí uma coisa que me ocorreu sobre essa questão da água, no Salmo 23 de Davi, é um salmo que para mim é o
o salmo reencarnacionista, né? Porque ele diz assim, Deus é meu pastor, o Senhor é meu pastor, né? E não me faltará, muita gente diz, e nada me faltará, não é essa a tradução certa, e não me faltará, ou seja, Deus não me faltará, né? Em verdes pastagens me fará descansar, para águas tranquilas me conduzirá, fazendo minha alma retornar. Ou seja, nós retornaremos a esta água. E ele ainda continua dizendo assim, ainda que eu atravesse o vale da sombra e da morte, nada temerei mal algum, porque tu estarás comigo. E no final ele arremata dizendo assim, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias das minhas vidas, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Não é eternamente, né? Nós sabemos que o Espírito ele não é eterno, ele é imortal. Eterno é aquele que sempre existiu. Eterno é Deus. Nós não somos eternos, nós fomos criados a partir de um determinado momento. Mas uma vez criados, aí realmente não teremos mais fim, né? Somos imortais. Mas a habitação na casa do Senhor aqui no planeta Terra, né, não será para sempre, porque nós atingiremos certamente um plano mais elevado e não precisaremos mais reencarnar. Então, quando ele fala por longos dias, é porque realmente será por várias existências encarnadas, mas não para sempre. E aí, na sequência, Jesus continua, então, dizendo para Nicodemos o seguinte, não te maravilhes de que eu lhe tenha dito, é necessário a vós ser gerado de novo, ou do alto, né? O Espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que foi gerado do Espírito. Aí, mais uma vez, a gente presta atenção nos termos empregados por João, que deve ter reproduzido fielmente a fala do Mestre Jesus. Ele diz assim, olha, não te maravilhes, ou seja, não se espante, né, que eu lhe tenha dito. Então, eu estou dizendo, Cristo está dizendo para Nicodemos. Só que ele diz assim, é necessário a vós. Ele não diz, é necessário a você, Nicodemos. Não. É necessário a vós, aquele alguém, a todos, né? Necessário a todos ser gerado de novo. O Espírito sopra onde quer. Aí, mais uma vez, o evangelista João utilizou uma outra palavrinha que em hebraico, aliás, aí tanto no hebraico quanto no grego, a palavra ela pode ser traduzida como espírito ou como vento. Ele pode ser um ser ou pode ser uma coisa. Tanto que existem algumas traduções da Bíblia que diz assim, o vento sopra onde quer. Mas ouves a sua voz. Bom, é a voz do vento, né? Então o Espírito sopra onde quer, né? Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Então esse sopra aonde quer significa soprar, é como se fosse agir, se manifestar, reencarnar, né? E a gente não sabe de onde ele veio nem para onde ele vai. Não sabemos, nem nós próprios sabemos, graças a Deus, né? Devido ao nosso estado ainda de mais imperfeições do que perfeições. Então, nós não sabemos das nossas encarnações anteriores, enquanto estamos encarnados aqui. E também não sabemos quais serão as próximas, nem nós, nem ninguém, né? E aí, em resposta, no próximo slide, em resposta, Nicodemos lhe disse, como pode ocorrer estas coisas? Como pode ocorrer isto? Em resposta, Jesus lhe disse, tu és mestre de Israel e não sabe estas coisas?
Eu fiquei pensando, quando estava lendo essa parte aqui de Tu és mestre e não sabe essas coisas, de algo que a gente fala muito aí no NEF, Rui principalmente, que diz o seguinte: nós, enquanto espíritas, nós temos a obrigação de saber do espiritismo. Primeiro, para não ficar falando bobagem, besteira, né? Muitas vezes até fazendo coro com muita coisa errada que tem se dito aí pelos YouTubes afora, pelos livros afora, por diversos que se classificam como espírita. Mas também para a gente poder esclarecer. Porque nós sabemos que os espíritos nos conduzem. Então, na medida em que nós estivermos preparados, será conduzido até nós pessoas com uma pergunta aparentemente displicente que, se nós soubermos responder da maneira correta, aquilo pode ser um divisor de águas na vida dessa pessoa, né? Então ele diz assim: mas tu és mestre e não sabe? Porque, vejamos, os fariseus, aliás, todo o povo judeu naquela época, com exceção dos saduceus, os saduceus entendiam que não havia reencarnação, que não havia nem ressurreição, como eles chamavam, né? Mas os fariseus, eles nitidamente eles são reencarnacionistas, né? Vamos lembrar aqui de algumas passagens do Evangelho. Por exemplo, no Evangelho de João, tem um episódio, no capítulo 9, em que Jesus, com seus discípulos, está chegando e eles veem um cego de nascença, né? E aí os discípulos, então, perguntam a ele assim: Rabi, quem pecou, ele ou os seus genitores, para que ele fosse gerado cego? Então, observemos a pergunta. Quem foi que pecou para que ele já nascesse cego? Foi ele que pecou ou foram os pais dele? Porque tinha aquela ideia de que os filhos deveriam pagar ou poderiam pagar pelos erros dos pais, né? Se eles perguntam se ele pecou, quando ele teria pecado? Se ele já nasceu cego, bom, só tem uma opção. Ele pecou numa vida anterior, ele errou numa vida anterior. Então, o conceito não só da reencarnação, como o conceito do karma, o conceito da causa e do efeito, né? Tem uma outra passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, que também para mim essa é uma passagem nitidamente reencarnacionista, que é quando Jesus diz assim: é preciso que hajam escândalos, mas ai daquele por quem vierem os escândalos. E na sequência ele diz assim: se a tua mão ou teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o de ti. É melhor para ti entrar na vida mutilado ou coxo do que, tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. Ora, entrar em que vida? Se o sujeito já está ali encarnado e se não houvesse reencarnação, né? Se o teu olho te escandaliza, arranca-o e lança-o de ti. É melhor para ti entrar na vida com um só olho. Então, nitidamente aí, ele está se referindo a uma próxima encarnação. Ele diz o seguinte: cuida para que você não repita justamente este erro que está te fazendo tropeçar, né? A palavra escândalo, o termo grego escândalos, não tem essa conotação que nós temos hoje. Significa tropeçar em algo, né? Algo que está ali como um empecilho, né? Então, ele se admira por que Nicodemos não sabe dessas coisas, já que ele é mestre de Israel. No Evangelho segundo o Espiritismo, no próximo slide, Rui, por favor, no capítulo 4, aliás, todo o capítulo 4, né, ele é destinado justamente para abordar este tema da reencarnação, aonde Kardec ele traz esse trecho de Nicodemos, mas ele traz outros 3 trechos, dos quais eu destaquei 2 aqui, e o outro nós vamos abordar um pouco mais adiante. O primeiro trecho
que é do Evangelho de Mateus, no capítulo 16, em que Jesus pergunta, né, para os discípulos, diz assim: quem dizem os homens ser o filho do homem? Ou seja, quem dizem por aí que eu sou? E os discípulos respondem assim: bom, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Bom, Elias, Jeremias e os outros profetas já tinham desencarnado. Então, se o povo dizia que aquele que estava ali, né, quando viram Jesus pregando, curando, dizia que ele era Jeremias, Elias, então eles tinham a ideia clara de que a alma, de que o espírito, ele voltaria, né? No outro trecho, que é no Evangelho de Marcos, em que ele se refere ao rei Herodes, né? Então, quando ele ouviu isso o quê? Ele ouviu dos feitos de Jesus, das curas de Jesus, até de ter ressuscitado mortos, né? Então, quando ele ouviu isso, pois o nome dele, de Jesus, se tornou público e dizia: João Batista se levantou dos mortos e por isso os poderes operam nele. Outros diziam: é Elias. Outros diziam: é profeta como um dos profetas. Aí olha o que Herodes diz. Ouvindo isso, Herodes dizia: João, o que eu decapitei, esse ressuscitou. Então, muito claro, mais uma outra passagem no Evangelho, onde fica muito claro o conceito da reencarnação. Volto a dizer, não com a palavra reencarnação, mas com a palavra ressurreição. Inclusive, Kardec, ele, nas suas notas, né, quando ele escreve sobre este tema, no capítulo 4, Kardec diz assim: a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, porém, sob o nome de ressurreição. Por isso que aí tem ressuscitou. Ele, inclusive, reforça que só os saduceus que não acreditavam nisso. Porém, ele diz assim: as ideias que os judeus tinham sobre este assunto, como também muitos outros, né, não eram claramente definidas. Por quê? Porque eles tinham ideias incompletas, vagas noções a respeito do que era a alma e da sua ligação com o corpo físico. Então, eles imaginavam que o homem podia reviver, né? Ou seja, ele pode vir a renascer, mas sem saberem exatamente de que maneira esse fato poderia se dar. Então, Kardec afirma que, pelo termo de ressurreição, eles estavam se referindo ao que hoje nós falamos de reencarnação. Bom, nós escolhemos então algumas passagens do Evangelho relacionadas agora a João o Batista, porque nós vamos ver que diversas passagens que dizem respeito a ele estão repletas de mensagens claramente sobre a reencarnação. O primeiro deles é quando Mateus fala sobre João Batista, né? Ele diz assim: naqueles dias, né, no tempo de Herodes, né, surgiu João Batista, proclamando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Esse arrependei-vos, né, também não tem essa conotação hoje que a gente tem de um arrependimento, de um remorso. É um termo grego, né? A metanoia é uma mudança de mentalidade, né? Uma mudança de vida. Então, não é como hoje de se arrepender de algo que foi feito, e sim dar um passo no sentido de mudar de vida, né? Assim é a respeito dele o que foi dito do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e tornai retas suas sendas. Então, Mateus cita aí uma passagem de Isaías,
acho que é capítulo 3, alguma coisa assim. Mas não só ele, por exemplo, Lucas, quando fala também sobre o advento de João Batista, ele fala sobre ele descreve mais sobre Zacarias, Isabel ou Elizabeth, que é a esposa dele, que já eram idosos, mas que ela gerará um filho, a quem vai dar o nome João. Isso é o mensageiro, o anjo Gabriel, quem está dizendo isso para ele, Zacarias, né? E num determinado momento ele diz assim: fará retornar muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o Deus deles, e irá adiante dele no espírito e no poder de Elias. Então, o próprio mensageiro do Senhor, o anjo Gabriel, né? Anjo significa mensageiro, não tem nada a ver com esse anjo de asas que a gente pensa logo. Um anjo, naquela época, era alguém que transmitia uma mensagem, né? Provavelmente se apresentava com as roupas que eles utilizavam no dia a dia e não da forma como nós hoje imaginamos. Mas ele diz, né? Irá adiante dele. Dele quem? Irá adiante do Cristo, né? Ele virá antes da encarnação do Messias e ele irá no espírito e no poder de Elias. No próximo slide, que eu intitulei como Profetas, pedi para o Rui colocar, né? Porque justamente a gente vai ver que estes profetas que viveram antes, né, da época de Jesus e de João o Batista. Então, o profeta Elias, ele viveu aí por volta do ano 800 antes de Cristo. Então, são 8 séculos antes de Cristo. Isaías, que cita ele como que virá um precursor, que ele chama essa voz que clama no deserto, Isaías também deve ter sido aí por volta do ano 700 antes de Cristo, né? E tem uma outra citação que é de Malaquias. Essa é muito clara, porque Malaquias viveu por volta do ano 400 antes de Cristo e em dois trechos, no capítulo 3, que ele diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, ou seja, é Yahvé dizendo para ele, né? E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. E logo adiante, no capítulo 4, Malaquias diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, antes do Messias, antes do advento do Messias, do Cristo, né, do ungido, o profeta Elias virá. E virá como? Né? Ou seja, os judeus tinham tanta consciência disso que aí esse trecho que eu destaco no slide aí, que está no Evangelho de João, no capítulo 1, que diz assim: este é o testemunho de João. Volte aí, Rui, por favor, no slide. Este é o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para o interrogarem, ou seja, vieram de lá, de Jerusalém, sacerdotes, levitas, né, fariseus, né, para o interrogarem e perguntam para o João: quem é você? Quem és tu? Né? E João confessou e não negou: eu não sou o Cristo, porque eles estavam achando que João poderia ser o Messias. Eu não sou o Cristo. Então eles interrogaram dizendo assim: então quem és? Tu és Elias? Ora, como é que eles perguntam se ele é Elias e não tem o conceito de reencarnação? Como é que ele pode ser Elias se eles estão vendo ali que eles sabem que Elias viveu há 800 anos atrás? Então está muito claro aí que eles entendiam e entendem até hoje. Os judeus ortodoxos até hoje todos entendem, compreendem
eles não acreditam, eles dizem que eles sabem que existem porque está na Torá, né? Então, tu és Elias? E ele diz assim, não sou. Tu és o profeta? Ele respondeu, não. E é justamente nesse trecho onde também várias outras correntes religiosas, que não são reencarnacionistas, que dizem assim, mas o próprio João Batista disse que ele não era Elias. Por que ele não se lembrava? Qual de nós sabe quem foi antes? Não sabemos, né? Se eu já fui alguém chamado João, por exemplo, e me perguntarem, você é João? Eu disse, não, não sou, eu sou Simval. Né? Só que ele diz assim, quem és, então, para darmos uma resposta ao que nos encaminharam? E aí ele diz, olha o que ele cita justamente um trecho de Isaías. Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E João ainda complementa no texto dele, no versículo 24, né? E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, porque era justamente dos fariseus que compreendiam que a alma, o espírito, poderia retornar. Né? Então, fica muito claro aí também uma outra parte em que a gente vê sobre a reencarnação. No próximo slide, eu destaquei aí alguns trechos do capítulo 11 de Mateus, entre os versículos 9 e os versículos 15, em que aqui é quando João Batista está preso, né? Porém ele destaca alguns dos seus discípulos para irem perguntar a Jesus se ele era o Messias, né? Então diz assim, João, ouvindo no cárcere sobre as obras do Cristo, enviou seus discípulos e por meio deles disse-lhes: És tu aquele que vem ou esperamos outro? Né? E aqui a maioria dos autores assim que já esmiuçaram os evangelhos, e eu concordo até com o próprio Torres Pastorino, quando ele diz assim, essa dúvida não foi de João, porque João reconhece a figura de Jesus, do Messias, do Cristo, desde o ventre da sua mãe, quando Maria, né, naquele episódio em que Maria recebe a visita do anjo Gabriel, anunciando, né, que por ela viria o Messias, e ele diz, a sua prima Isabel, Elizabeth, né, ela está grávida já do 6º mês. E quando Maria vai visitá-la, quando Maria se aproxima, quando ela chega na casa de Isabel, Isabel diz assim, quanta honra é essa que a mãe do meu Senhor vem me visitar? E ela diz assim, o que está no meu ventre é como se estivesse saudando, ele reconhece, né, que ali está a mãe do meu Senhor. Então, João provavelmente não tinha essas dúvidas. Porém, muitos discípulos deles tinham essa dúvida. Por quê? Porque João, como vinha lá dos essênios, né, os essênios tinham também muitos rituais de purificação, foi daí, inclusive, que veio o batismo. Alguns discípulos de João não entendiam por que Jesus não tinha aquela alimentação frugal deles, que era eles não comiam carne, né? Eles não bebiam vinho. E Jesus fazia isso, dizendo, não é o que entra pela boca que macula o homem, é o que sai da boca, porque isso aí sai do coração. E aí é onde tem realmente os males, né? Então, provavelmente, João manda esses discípulos para ouvirem de Jesus o que eles vão ouvir aqui. Porque quando eles perguntam isso, Jesus diz assim, olha, diz para João o seguinte, vai lá e diz a ele o que vocês estão vendo e ouvindo. Cegos voltam a ver, coxos voltam a andar, leprosos, surdos ouvem, mortos são erguidos, pobres são evangelizados, e bem-aventurado quem não se escandalizar em mim, ou seja, quem não tropeçar em mim. Esta última frase aí provavelmente um recado para esses discípulos de João. Né? E aí, quando os discípulos saem,
então, Jesus começa a dizer para as turbas que estavam lá, a respeito de João o Batista. É quando ele diz assim, saístes para o deserto para contemplar o quê? Um caniço sacudido pelo vento? Mas então saístes para ver o quê? Um homem vestido em roupas finas, em trajes finos? Vede, os que vestem trajes finos estão nas casas dos reis. Mas então saístes para ver o quê? Um profeta? Sim. Então aí é onde Jesus afirma quem é João. Né? Assim, sim, vos digo eu, e mais do que profeta, pois este é aquele a respeito de quem está escrito: eis que eu envio perante a tua face o meu anjo que preparará o teu caminho diante de ti. Né? Ele está citando ali Malaquias, né? Capítulo 3. Né? Ele até complementa dizendo que, em verdade, dentre aqueles nascidos de mulheres, ele usa o termo assim, não se levantou ninguém maior do que João Batista. Ou seja, daqueles ainda sujeitos à reencarnação, nascidos de mulheres, né? Ainda não reencarnou ninguém maior do que João Batista. Porém, o menor no reino dos céus, ou seja, aquele que já deu o passo, que já superou essa condição, essa necessidade da reencarnação, né? O menor no reino dos céus é maior do que ele, colocando que aquele espírito que havia encarnado como Elias e que agora estava encarnado como João o Batista, ainda estava sujeito às reencarnações, ainda não tinha se tornado um espírito puro, né? Então, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência e os violências se apoderam dele. E aí, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E aí é onde assim, é o que a gente chama da pá de cal, né? Olha o que Jesus diz, está escrito em Mateus, gente. E se quiser desaceitar, ele é o Elias que havia de vir. Ponto. Não pode estar mais claro do que isso, né? E ainda diz assim: quem tem ouvido de ouvir, ouça. Porque vai ter aquele que vai ouvir e vai dizer que não é, né? Por isso que quando lá naquela história, na parábola de Lázaro e o rico, né, que ambos desencarnam, e o rico diz assim, pede, por favor, que vá alguém lá em casa avisar para os meus irmãos. E aí o pai Abraão disse, não adianta. Eles têm lá Moisés e os profetas. Não, mas manda alguém lá, porque para eles saberem que é assim. E pai Abraão disse, não adianta não. Porque eles não vão acreditar, nem que eles vejam. Né? Então, mas aqui está muito claro, né? Ele é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvido de ouvir, ouça. É necessário ver primeiro, no próximo slide, né? Logo após este trecho aí de Mateus ocorre após a descida, eles estão descendo o monte aonde subiu Jesus, chamou Pedro, Tiago e João, os dois irmãos, né? E lá, então, eles assistiram ao episódio que é conhecido como a Transfiguração. E eles viram, né? Eles presenciaram, eles viram Jesus conversando com Moisés e com Elias. Ora, João Batista aí já havia desencarnado, né? Já tinha sido decapitado, né? Então, ele ali estava em espírito e ele decidiu se apresentar em espírito como Elias e não como João, né? Então, enquanto desciam do monte, né, isso está em Mateus 17, enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, não contem a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem se levante dos mortos. E aí os discípulos o interrogaram, então, dizendo assim, por que os escribas dizem ser necessário vir primeiro Elias?
Se você que é o Messias já está então aqui, por que os escribas dizem então que é preciso vir primeiro Elias? Né? E aí Jesus responde assim: Elias, por um lado, vem e restaurará todas as coisas. Ou seja, vai ser um gancho aí para a palestra que vai ter de Rui, onde ele já antecipou aí na terça-feira, ele falando sobre o Espírito de verdade e João o Batista e Francisco de Assis, né? Então, repara, Elias, por um lado, vem e restaurará todas as coisas. Digo-vos, por outro lado, que Elias já veio. É claro, qualquer um de nós pode e com certeza reencarna mais de uma vez. Então, o espírito de Elias, que reencarnou como João, e Jesus afirmou que ele ainda não era um espírito puro, ou seja, ele ainda teria necessidade de encarnações, por que ele não poderia vir depois como um outro personagem qualquer? E por que ele não poderia ser, então, quem sabe, né? O espírito de verdade? Eu fico na dúvida imensa, porque tem horas que eu leio passagens desse capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, principalmente nas comunicações do Espírito de verdade, e ali é como se eu estivesse ouvindo Jesus falar. Eu até uma vez já no NEFA falando, afirmei que o Espírito de verdade era Jesus. Eu hoje confesso que eu fico na dúvida realmente, porque tem horas que parece que é o Espírito de Elias, o Espírito de João, né? Então ele diz assim, por um lado ele vem e restaurará todas as coisas, né? É coisa que o Espiritismo está fazendo, né? Está restaurando realmente o cristianismo primitivo, original, né? Tirando todas as deturpações, as alegorias, né? Que foram colocadas propositalmente ao longo do tempo. Mas também ele já veio. Elias já veio e não o reconheceram. Ou seja, não reconheceram Elias como João, né? O Espírito reencarnado como João o Batista. Mas fizeram-lhe tudo quanto queriam. Assim também o Filho do Homem está na iminência de padecer sobre as mãos deles. Então, e aí olha como Mateus escreve, então os discípulos entenderam que ele, Jesus, lhes tinha falado a respeito de João Batista. Ou seja, Elias já veio e não o reconheceram. Ah, agora nós entendemos, né? Ele está falando a respeito de João. Por isso que diz assim, por que os profetas disseram que era eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor? Então, eles sabiam que o que estava escrito na lei aconteceria. O que estava escrito nos profetas aconteceria. Então, para que Jesus fosse o Messias, Elias teria que ter vindo antes. Pronto, Jesus explicou. Ele veio. Aí eles entenderam que então ele estava falando de João, o Batista. Né? No próximo slide, que é onde a gente entra nesse tema do Consolador Prometido, né? Em Mateus, no capítulo 5, né? Não, eu botei a citação errada. É Mateus, é João. Bom, se me amardes, observareis os meus mandamentos. Está em João. Se me amardes, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, ou paracleto, né, como se está traduzindo hoje em dia, a fim de que esteja convosco para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber. Né? João, como ele falou ali, João não foi recebido pelo mundo, né? O mundo não o conheceu, né? Porque não o contemplou nem o conhece. Vós, porém, o conheceis, né? Vós já estáis entendendo, né?
porque permanece junto de vós e estará entre vós. Este é um trecho que realmente me dá a entender que quando Jesus fala do Espírito de verdade, ele não está falando dele. Porque ele rogará ao Pai, e o Pai dará um outro Consolador. Né? E ele diz assim, vós o conheceis porque permanece junto de vós e estará entre vós. Né? Em João, no capítulo 1, lembrando quando João está apresentando quando João está falando sobre o advento do Cristo, né? Logo, no princípio era o Verbo, no versículo 6 ele diz assim, houve um homem enviado da parte de Deus, cujo nome era João. Então, eu rogarei ao Pai, ele vos dará um outro Consolador. Né? Tenho-vos falado essas coisas enquanto permaneço junto a vós, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará todas as coisas que vos disse. E aí é onde Kardec realmente escreve que o papel do espiritismo, né, a prática ali, o que os espíritos ensinaram, né, é a lembrança do que Jesus ensinou e foi ocultado e foi, enfim, deturpado, mas os espíritos então trazem com uma clareza cristalina e com o avanço do saber, né, da humanidade, já podendo então clarear mais, né, esclarecer muitas coisas que foram ditas por parábolas. Né? Então, eu vou deixar que Rui, depois na palestra dele, desenvolva essa parte aí que realmente para mim eu fico na dúvida. Mas vejam, esse é o último slide, se não me engano, e além dessas passagens todas, se nós fôssemos para o Antigo Testamento, né, que eu prefiro chamar de primeira revelação, não tem um livro da primeira revelação que não faça alguma citação de forma velada, né, para nós hoje não mais, sobre a reencarnação. E essas foram as passagens que eu destaquei dos evangelhos, dos 4 evangelistas, né, que para mim deixam muito claro sobre a presença do conceito de reencarnação, ainda que por outras palavras, dentro dos evangelhos. Então, essa foi a mensagem que eu queria passar e aí fico à disposição para complementos, comentários que queiram fazer. Bom, Sival,